Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Certa noite, fui acordado por seus gritos. Desde que os médicos a haviam decretado louca, ela havia, é claro, sido trancada. Era uma terrível noite das Índias Ocidentais, uma daquelas que sempre precedem os furacões daqueles climas. Incapaz de dormir na cama, levantei-me e abri a janela. Era como se houvesse vapor de enxofre no ar. Eu não conseguia encontrar alento em parte alguma. Mosquitos entraram, zumbindo, e voaram zangados pelo meu quarto. O mar, que eu quase podia ouvir dali, retumbava um som surdo feito um terremoto. Nuvens negras estavam se formando acima dele. A lua se punha nas ondas, grande e vermelha, como uma bala de canhão incandescente. Deitava seu último olhar sobre um mundo que tremia com o fermento da tempestade. Eu estava fisicamente influenciado pela atmosfera e pelo cenário, e meus ouvidos ainda cheios das imprecações que a louca ainda berrava. Nelas, às vezes misturava meu nome com um tamanho ódio demoníaco e com que linguagem. Nenhuma prostituta declarada jamais teve um vocabulário tão baixo, tão sujo quanto o seu. Ainda que a 2 cômodos de distância, eu ouvia cada palavra. As paredes finas ofereciam pouca obstrução aos seus gritos lupinos. De repente, um vento vindo da Europa soprou sobre o oceano e através da janela. A tempestade irrompeu, caiu abundante, trovejou, relampejou e o ar ficou puro. Tomei então uma resolução. Enquanto caminhava pelas gotejantes laranjeiras do meu jardim molhado, em meio às romãs e aos abacaxis encharcados, e enquanto a aurora refulgente dos trópicos se acendia ao meu redor, assim raciocinei, Jane. E agora ouça, pois foi a verdadeira sabedoria que me consolou naquela hora e me mostrou o caminho correto a seguir. O vento doce da Europa ainda sussurrava nas folhas lavadas, e o Atlântico ribombava a gloriosa liberdade. Meu coração, ressequido por tanto tempo, entumeceu também e se encheu de sangue. Meu ser ansiava por uma renovação. Minha alma tinha sede de um gole de água viva. Vi a esperança reviver e senti a regeneração dentro de mim. Senti que a regeneração era possível. De um arco florido na extremidade do meu jardim, contemplei o mar, mais azul do que o céu. O velho mundo estava naquela direção. Horizontes claros se formaram assim. Vá, disse a esperança, e volte a viver na Europa, Rochester. Lá não se sabe o nome sujo que leva, nem que fardo imundo é obrigado a carregar. Pode levar a louca contigo, leve-a com você para a Inglaterra e confiná-la com os devidos cuidados e precauções em Thornfield seria a ideia a seguir. Então você, Rochester, poderá viajar ao clima que desejar e formar os novos laços de amizade que quiser. Aquela mulher que por tanto tempo abusou do seu longo sofrimento, que sujou tanto o seu nome, que ofendeu tanto a sua honra e secou a sua juventude, ela não é sua esposa e você não é o seu marido. Garanta que ela receba cuidados conforme exige sua condição e terá feito tudo o que Deus e o que a humanidade requerem de você. Deixe que a identidade dela e o elo que tem com você sejam enterrados no esquecimento. Não precisa revelá-los a ninguém. Coloque-a num lugar onde tenha segurança e conforto. Abrigue sua degradação com o sigilo e deixe-a. Agi exatamente conforme essa sugestão, Jane Eyre. Meu pai e meu irmão não tinham informado seus conhecidos do meu casamento. Na primeira carta que escrevi para lhes comunicar a união, já tendo começado a experimentar o desgosto extremo de suas consequências e a julgar pelo caráter e a constituição da família, vendo um futuro hediondo se abrir diante de mim, acrescentei um pedido urgente de mantê-lo em segredo.
E em pouco tempo, a conduta imoral da esposa que meu pai escolhera para mim era tal que ele haveria de corar por tê-la como nora. Longe de desejar tornar pública a conexão, ele ficou tão ansioso para ocultá-la quanto eu. A Inglaterra então trouxe-a. Uma viagem temível eu tive junto com um monstro daqueles no navio. Jane, fiquei feliz quando finalmente chegamos a Thornfield e garanti que estivesse alojado em segurança naquele quarto, no terceiro andar, cuja cela interna secreta ela já há 10 anos transformou no covil de um animal selvagem, no antro de um duende maléfico. Tive certa dificuldade em encontrar quem cuidasse dela, pois era necessário selecionar uma pessoa com cuja lealdade se pudesse contar, já que os seus acessos, inevitavelmente, trairiam meu segredo, Jane. Além disso, havia intervalos lúcidos, dias, às vezes até semanas, que preenchia me insultando. Por fim, contratei Grace Polly, do Grisby Retreat. Ela e o médico Carter, que tratou das feridas de Manson naquela noite em que ele foi esfaqueado por ela, são as duas únicas pessoas em que depositei minha confiança. A senhorita Fairfax talvez desconfiasse de algo, mas não tinha como averiguar os fatos. Grace Polly se mostrou, de modo geral, uma boa guardiã, embora devido em parte a alguma falha sua aparentemente nada pode curar, e que talvez seja consequência da sua incômoda profissão, sua vigilância tenha mais de uma vez sido ludibriada. A louca, Jane, é ao mesmo tempo astuciosa e maligna. Nunca deixou de se aproveitar dos lapsos temporários de sua guardiã. Uma vez para guardar a faca com a qual apunhalou o irmão, Manson, e 2 vezes para se apossar da chave da sua cela e assim escapar durante a noite. Na primeira dessas ocasiões, tentou me queimar na cama. Se lembra? Fui salvo por você. Na segunda, fez aquela aterrorizante visita a você. Agradeço a Deus que cuidou de você, Jane, por ela ter dado vazão à sua fúria nas roupas de casamento, que talvez lhe tenham trazido vagas reminiscências da época em que ela própria era minha noiva. Quando penso na criatura que pulou no meu pescoço hoje de manhã, debruçando seu rosto negro e escarlate sobre o ninho da minha pombinha, meu sangue ferve, Jane Eyre. E o que fez, senhor? Perguntei. Ele fez uma pausa depois que a instalou aqui. Aonde foi? Lhe perguntei. O que fiz, Jane? Transformei-me num fogo-fato. Aonde fui, Jane Eyre? Passei a perambular por caminhos tão ermos quanto aqueles do espírito de março. Busquei o continente, deixei-me ir à deriva por todas as suas terras. Meu desejo fixo era buscar e encontrar uma mulher boa e inteligente que eu pudesse amar. Um contraste à fúria que deixara em Thornfield. Senhor, mas não podia se casar, senhor? Se estava casado. Jane Eyre, eu estava determinado a me casar e convencido de que podia e devia fazê-lo. Não era minha intenção original mentir como menti para você, minha amada. Queria contar minha história na íntegra e fazer minha proposta abertamente. Parecia-me tão absolutamente racional que eu fosse considerado livre para amar e ser amado, e nunca duvidei de que poderia encontrar alguma mulher disposta a atender meu caso e capaz de fazê-lo e me aceitar, apesar da maldição que eu carregava. Bem, senhor. O que quer dizer, Jane, com bem, senhor? Quando você faz tantas perguntas, Jane, sempre me traz um sorriso. Abre os olhos como um passarinho curioso e faz de vez em quando um movimento inquieto, como se as respostas faladas não viessem depressa o bastante para você ouvi-las e quisesse ler diretamente o coração de quem fala. Mas, antes que eu prossiga, minha amada, explique o que quer dizer com esse "bem, senhor". É uma pequena frase, Jane, que você repete com muita frequência
e que várias vezes me arrastou por conversas intermináveis. Não sei muito bem porquê. Você sabe, Jane. Quero dizer, e então, Senhor, como o Senhor procedeu? O que resultou de tal acontecimento, Sr. Rochester? Precisamente, Jane. E o que você deseja saber agora? Se o Senhor encontrou alguém de quem gostava, se a pediu em casamento, e o que ela disse? Jane, posso lhe dizer se encontrei alguém de quem gostei e se a pedi em casamento, mas o que ela respondeu ainda não foi registrado no livro do destino. Durante 10 longos anos eu andei a esmo, vivendo primeiro numa capital, depois noutra, às vezes em São Petersburgo, com mais frequência Paris, ocasionalmente Roma, Nápoles e Florença. Munido de dinheiro suficiente e um nome antigo no passaporte, podia escolher minha companhia. Não havia círculos fechados para mim. Busquei meu ideal de mulher em meio às damas inglesas, condessas francesas, senhoras italianas, lindas jovens alemãs. Não consegui encontrá-la, no entanto, Jane. Às vezes, por um momento fugídio, acreditava ter um vislumbre, ouvir um tom de voz ou contemplar uma forma que anunciava a realização do meu grande sonho, mas logo me decepcionava. Não deve supor que eu desejava a perfeição. Claro que não, Jane. Ansiava apenas por aquilo que se adequava a mim, as antípodas da mestiça. E ansiei em vão. Em meio a todas elas, não encontrei uma única que, estando inteiramente livre, advertido como estava dos riscos e horrores das uniões incompatíveis e da aversão que tinha a elas, teria pedido em casamento. O desapontamento me tornava imprudente. Experimentei a libertinagem, embora nunca a devassidão, Jane. Isso eu odiava e ainda odeio. Era um atributo da minha messalina indiana. Uma arraigada repugnância por essa conduta e por ela me restringiu muito, mesmo diante do prazer. Qualquer diversão que beirasse a devassidão me aproximava dela e de suas imoralidades, e eu as evitava com horror, Jane. Mas não podia viver sozinho. Então experimentei a companhia de amantes. A primeira que escolhi foi Selene Varens. Você conhece o caso. Outros desses passos que fazem um homem desprezar a si mesmo quando os recorda. Você já sabe como ela era e como terminou nossa ligação. Ela teve 2 sucessoras, uma italiana, Jacinta, e uma alemã, Clara, ambas consideradas singularmente belas. O que significava para mim sua beleza depois de algumas semanas? Nada. Jacinta não tinha escrúpulos e era violenta. Me cansei dela em 3 meses. Clara era honesta e tranquila, mas abrutalhada, desatenta e insensível, nem um pouco do meu agrado. Fiquei contente em lhe dar uma soma em dinheiro suficiente para que começasse um negócio e assim livrar-me dela de maneira decente. Mas Jane veio pela sua expressão e que agora vejo que não está formando de mim uma opinião muito favorável. Considera-me um libertino frio e sem princípios, Jane? Não gosto do senhor quanto gostei em outros momentos, de fato. Não lhe pareceu errado, Sr. Rochester, viver dessa maneira, primeiro com uma amante, depois com outra? Fala disso como se fosse algo simples, trivial, normal. Jane, para mim era. E eu não gostava disso, no fundo. Era uma forma vil de existência. Jamais gostaria de regressar a ela, pois hoje eu sou um novo homem. Só há algo pior do que contratar um amante, comprar uma escrava. Ambas são inferiores, frequentemente por natureza e sempre por posição. E viver perto de seres inferiores é degradante. Odeio agora as lembranças do tempo que passei com Selene Varens, Jacinta e Clara. Senti a veracidade dessas palavras e delas deduzi que, se eu chegasse ao ponto de me esquecer de mim mesma e de todos os seus ensinamentos
que me haviam sido transmitidos e sobre qualquer pretexto, com qualquer justificativa, através de qualquer tentação, tornar-me a sucessora dessas pobres moças, ele um dia teria por mim o mesmo sentimento que agora em sua mente profanava a memória delas. Não expressei essa convicção que veio em minha mente. Bastava senti-la, eu a imprimi em meu coração, para que permanecesse ali e me servisse de ajuda em momentos de provação. Agora, Jane, por que você não diz, bem, Senhor? Ainda não terminei, sua expressão é grave, ainda me desaprova por ver. Mas deixei-me chegar ao ponto principal. No último mês de janeiro, livre de todas as amantes, num estado de espírito amargo, resultado de uma vida inútil, errante, solitária, corroído pela decepção, amargamente predisposto contra todos os homens, sobretudo contra todas as mulheres, pois comecei a considerar a ideia de uma mulher intelectualizada, fiel e carinhosa um mero sonho, uma quimera. Chamado pelos negócios, Jane, regressei à Inglaterra. Numa tarde fria, gelada de inverno, aproximei-me a cavalo de Thornfield Hall. Lugar detestável. Não esperava encontrar paz aqui, ou prazer. Numa escada, junto a uma cerca de High Lane, uma figurinha sossegada estava sentada, sozinha. Eu passei por ela com a mesma negligência com que passaria por um tronco de árvore. Não tinha o menor pressentimento do que viria a ser para mim aquela figurinha. Nenhuma advertência interna de que a soberana da minha vida, minha divindade para o bem e para o mal, aguardava ali, num humilde disfarce. Não a reconheci, nem mesmo quando, na ocasião do acidente com Masrur, veio muito circunspecta me oferecer ajuda. Uma criatura infantil e pequenina, era como se um passarinho tivesse pousado aos meus pés e se proposto a me carregar em suas asas minúsculas. Eu fui ríspido com ela, mas ela não ia embora, não se importou. Ficou ao meu lado com estranha perseverança e olhava e falava com uma espécie de autoridade comigo. Eu precisava de ajuda e devia vir daquelas mãozinhas pequenas, ajuda que recebi. Quando me apoiei no ombro delicado, algo novo, como um fluido vital e uma consciência nova, invadiu todo o meu corpo, Jane Eyre. Foi bom descobrir que aquele elfo retornaria à minha presença, que pertencia à minha casa ali adiante, ou eu não teria podido deixá-lo ir embora por entre os meus dedos, vê-lo desaparecer por trás de uma cerca viva na penumbra, sem um arrependimento singular. Pude ouvi-la chegar em casa naquela noite, Jane, embora você provavelmente não tivesse ideia de que eu pensava em você e aguardava a sua chegada. Não sei como, não sei, Jane, mas aguardava a sua chegada aqui. No dia seguinte, observei, sem ser visto, por meia hora enquanto você brincava com a Adele no corredor. Nevava, lembro-me, e vocês não podiam sair. Eu estava no meu quarto, a porta entreaberta, e podia tanto ouvir quanto ver. Adele requisitou sua atenção por algum tempo, mas acho que seus pensamentos estavam em outro lugar, Jane Eyre. Você foi, contudo, muito paciente, minha pequena Jane. Conversou com ela e a distraiu durante muito tempo. Quando, por fim, ela deixou, você mergulhou imediatamente em profundo devaneio. Começou a caminhar lentamente de um lado para o outro pelo corredor. De vez em quando, ao passar por uma janela, você olhava para a neve caindo em profusão lá fora. Ouvia o vento queixoso, mas uma vez voltava a caminhar suavemente e sonhar. Acho que essas visões diurnas não eram sombrias. Havia, ocasionalmente, uma luz prazerosa no seu olhar, uma leve excitação no seu aspecto, que denunciava uma ponderação em nada amarga, irritada ou hipocondríaca. Sua expressão revelava antes as doces reflexões da juventude,
quando o espírito acompanha com asas solistas o voo da esperança a um céu ideal. A voz da senhorita Fairfax, falando com uma criada no vestíbulo, despertou-a. E que sorriso curioso você abriu para si mesma, Jane. Havia muita sensatez naquele sorriso. Era bastante sagaz e parecia desconsiderar o seu próprio devaneio. Parecia dizer: minhas visões são muito boas, mas não posso esquecer que são completamente reais. Tem um céu cor-de-rosa e um Éden verde florido em meu cérebro, mas do lado de fora tenho plena consciência de que diante dos meus pés há um caminho árduo a percorrer, e ao meu redor formam-se negras tempestades que terei de enfrentar. Você correu para baixo, Jane Eyre, e pediu alguma tarefa à senhorita Fairfax. Contabilidade semanal da casa ou algo do tipo, eu acho. Fiquei zangado com você por sair do meu campo de visão. Esperei pacientemente à noite, quando poderia solicitar sua presença, Jane. Um tipo pouco habitual para mim, inteiramente novo, eu suspeitava que fosse o seu. Desejava examiná-lo mais a fundo e conhecê-lo melhor. Você entrou na sala com um ar e uma expressão ao mesmo tempo tímidos e independentes. Vestia-se de forma antiquada, mais ou menos como agora. Fiz com que falasse. Em pouco tempo, eu descobri que era cheia de estranhos contrastes. Seus trajes e sua forma de agir eram restritos pelas normas. Seu ar era com frequência desconfiado, e sem dúvida o de uma pessoa refinada por natureza, mas inteiramente desacostumada à sociedade e com um bocado de medo de se fazer notar desfavoravelmente por algum solecismo ou erro. No entanto, quando eu me dirigi a você, Jane, era um olhar aguçado, desafiador e brilhante que você erguia ao rosto do seu interlocutor. Cada olhar que me concedia era penetrante e cheio de força. Quando assediada por perguntas de cunho pessoal, difíceis de serem respondidas, encontrava respostas prontas e sinceras. Logo pareceu se acostumar comigo. Acredito que sentisse a existência de simpatia entre você e seu patrão austero e mal-humorado, Jane, pois foi impressionante ver o quão depressa um certo sossego agradável tranquilizou sua atitude. Por mais que eu falasse com cinismo ou rispidez, algo estudado para irritá-la, você não demonstrava surpresa, medo, incômodo, irritabilidade ou desprazer diante do meu azedume. Você me olhava e, de vez em quando, sorria para mim com uma graça simples, porém sagaz, que não sei descrever. Eu estava ao mesmo tempo feliz e estimulado pelo que via. Gostei demais do que vira e queria ver mais. Contudo, por muito tempo tratei-a de maneira distante e raramente buscava a sua companhia. Eu era um epicurista intelectual e desejava prolongar a satisfação de cultivar essa nova e agradável amizade. Além disso, por algum tempo, preocupava-me um medo constante de que, se eu manejasse livremente a flor, seu vício fosse se extinguir. O doce encanto do frescor fosse abandoná-la. Eu não sabia então que não se tratava de uma flor efêmera, mas antes de uma pedra preciosa, indestrutível, cortada à semelhança de uma flor. Além do mais, queria ver se você me procuraria caso eu me afastasse, mas você não me procurou. Ficava na sala de estudo tão imóvel quanto sua escrivaninha ou seu cavalete. Se por acaso nos encontrávamos, você passava por mim depressa, demonstrando o mínimo de reconhecimento condizente com o respeito. Sua expressão habitual naqueles dias, Jane, era um olhar pensativo, não abatido, pois você não era enfermiça, mas tampouco alegre, pois tinha pouca esperança e nenhum prazer real. Eu me perguntava o que pensava de mim, ou se chegava a pensar em mim. Para descobrir isso, voltei a observá-la. Havia um quê de contentamento em seu olhar e cordialidade em sua atitude.
quando conversávamos. Vi que tinha um coração sociável. Era a sala de aula silenciosa, o tédio da sua vida que a deixava pesarosa. Permiti-me o prazer de ser gentil com você. A gentileza logo atiçou as emoções. A expressão de seu rosto ficou mais suave e o seu tom de voz mais delicado. Eu gostava de ouvir meu nome pronunciado por seus lábios numa cadência grata e feliz. Desfrutava dos encontros casuais com você, Jane. Nessa época, havia uma curiosa agitação na sua conduta. Você olhava para mim com uma leve perturbação, uma dúvida pairando em seu olhar. Não sabia qual seria meu capricho, se eu ia me comportar como patrão e ser austero ou como um amigo e ser benigno. A essa altura, eu já gostava demais de você para simular com muita frequência o primeiro. E quando estendia minha mão cordialmente, tamanho viço, luz e enlevo ganhava seus traços jovens e ávidos, que por vezes eu precisava me esforçar muito para não puxá-la ali mesmo para junto do meu coração e enchê-la de beijos, minha amada. Não fale mais daqueles dias, Senhor, interrompi, enxugando furtivamente algumas lágrimas. As palavras dele me torturavam, pois eu sabia o que devia fazer, e todas aquelas reminiscências e aquelas revelações dos seus sentimentos só tornavam a minha tarefa mais difícil. Não, Jane, ele retrucou. Qual a necessidade de residir no passado quando o presente é tão mais certo e o futuro tão mais radiante? Estremeci ao ouvir a apaixonada assertiva. Vê agora a realidade da situação, não vê? Ele continuou. Depois que a juventude passou, metade em impronunciável sofrimento e metade em terrível solidão, encontrei pela primeira vez quem posso realmente amar. Encontrei você, Jane Eyre. Você é minha afeição, meu melhor eu, meu anjo bom. Estou unido a você por um elo forte, por correntes inquebrantáveis. Considero-a boa, talentosa, adorável. Uma paixão fervorosa e solene é concebida em meu coração. Aponta na sua direção, puxa para meu centro e fonte de vida, envolve minha existência na sua e, queimando numa chama pura e poderosa, funde-nos, a mim e você, em um só. Foi por sentir e saber tudo isso que decidi me casar com você. Dizer que já tenho uma esposa é deboche inócuo. Você sabe agora, o que eu tinha era um horrendo demônio. Foi errado tentar enganá-la, mas eu temia uma obstinação que existe em sua personalidade. Temia um preconceito instilado precipitadamente. Queria garanti-la antes de tentar conversar tais assuntos, conversas arriscadas. Sei que foi covardia minha. Deveria ter apelado à sua nobreza e magnanimidade. No início, como faço agora, explicado com clareza minha vida de agonia, descrito minha fome e sede por uma existência mais elevada e digna, mostrado a você, não minha resolução, essa palavra é fraca, mas minha determinação a amar com fidelidade e plenitude, se eu fosse amado com fidelidade e plenitude em retribuição. Então eu deveria ter pedido que você aceitasse minha promessa de fidelidade e que me fizesse a sua, Jane. Faça agora. Por que o silêncio, Jane? Eu estava enfrentando uma provação. Um punho de ferro em brasa agarrava meus órgãos vitais. Que momento terrível, cheio de luta, de escuridão, de uma sensação escaldante. Nenhum ser humano poderia desejar ser mais bem amado que eu, e aquele que assim me amava eu simplesmente idolatrava. Deveria renunciar ao amor e ao ídolo. Uma terrível palavra sintetizava minha intolerável tarefa: partir. Jane, compreende o que quero de você? Apenas essa promessa. Serei sua, Sr. Rochester. Apenas isso, Jane. Sr. Rochester, não serei sua. Outro completo silêncio.
Jane, ele recomeçou com uma delicadeza que me encheu de pesar e me engelou com um pavor ameaçador, pois aquela voz calma era o arquejar de um leão se erguendo. Jane, você quer dizer ir para um lado do mundo e deixar que eu vá para outro? Sim, senhor. Jane, inclinando-se na minha direção e me abraçando. Continua querendo isso? Sim, senhor. E agora? Beijando suavemente minha testa e meu rosto. Sim, libertando-me do abraço depressa e completamente. Ah, Jane, isso é muito cruel. Isso é perverso. Não seria perverso me amar. Seria perverso lhe obedecer, Senhor. Um olhar selvagem ergueu suas sobrancelhas, passou por seu rosto. Ele se levantou, mas então se conteve. Pousei a mão no encosto de uma cadeira em busca de apoio. Eu tremia, tinha medo, mas estava decidida. Um instante, Jane. Tente vislumbrar minha vida horrível. Quando você tiver ido embora, toda a felicidade será arrancada junto com você de mim. O que restará então? Para a esposa, eu só tenho a louca lá em cima. Daria no mesmo se você me atribuísse algum cadáver no cemitério para minha esposa. O que devo fazer, Jane? Onde procurar companhia e alguma esperança? Faça como eu faço, Senhor. Confie em Deus e em si mesmo. Acredite no futuro. Tenha esperança de que vamos nos encontrar em outra vida, lá outra vez. Então você não vai ceder, Jane? Não, Senhor. Então me condena a viver desgraçado pelo resto da vida e amaldiçoado. Sua voz se elevou. Eu o aconselho a viver sem pecado e desejo que um dia parta desse mundo tranquilo e arranca de mim o amor e a inocência e me lança de volta na lascívia, compaixão, na libertinagem como ocupação. Senhor Rochester, eu não determino esse destino para o Senhor mais do que eu o escolho para mim mesma. Nascemos para lutar e tolerar. O Senhor, tanto quanto eu. Faça isso. Vai me esquecer antes que eu o esqueça. Pode ter certeza disso. Você faz de mim, Jane, um mentiroso com essas palavras. Macula minha honra. Eu declarei que não podia mudar. Você diz na minha cara que vou mudar logo. E que distorção em seu julgamento, que perversidade em suas ideias é demonstrada pela sua conduta. É melhor levar outra criatura ao desespero do que desobedecer a uma mera lei humana, sendo que ninguém sofreria com essa transgressão, Jane Eyre. Eu não tenho esposa, já lhe disse. Aquela mulher é uma louca. Nunca tive relação com ela, pois você não tem parentes ou conhecidos que precise temer ofender por viver comigo, Jane Eyre. Isso era verdade. Enquanto ele falava, minha própria consciência e minha razão traidoras voltaram-se contra mim, acusando-me de estar sendo cruel, até cometendo um crime ao resistir a ele. Falaram quase tão alto quanto o sentimento, e este bradava descontroladamente. Ah, concorde, dizia. Pense na infelicidade dele, sua ingrata. Pense no perigo que corre. Veja o seu estado. Quando deixado sozinho, lembre-se de sua natureza impetuosa. Considere a imprudência que se segue ao desespero. Esse homem pode cair na devassidão na vida. Acalme-o, salve-o, ame-o, diga-lhe que o ama e que vai ser sua. Quem no mundo se importa com você, Jane? Quem será prejudicado pelo que você fizer? Indômita foi, contudo, a resposta que dei ao tal pensamento. Eu me importo comigo. Quanto mais solitária, mais destituída de amigos, mais sem amparo eu estiver, mais vou me respeitar. Seguirei a lei dada por Deus e sancionada pelo homem. Vou me ater aos princípios que recebi quando estava sã e não louca, como estou agora. Leis e princípios não são para momentos em que não há tentações.
são para horas como esta, quando o corpo e a alma se erguem amotinados contra seu rigor. Rigorosos eles são, inviolados serão. Se, de acordo com a minha conveniência pessoal, eu os descumprisse, de que valeriam? Eles têm um valor, nisso eu sempre acreditei, e se não posso acreditar agora é porque estou insana, bastante insana. Com fogo correndo nas veias e o coração batendo descompassado. Opiniões preconcebidas, determinações passadas são tudo com que eu posso contar neste momento. Ali firmo os meus pés. Foi o que fiz. O Sr. Rochester, lendo minha expressão, percebeu. Sua fúria chegou ao ápice. Ele precisava dar vazão a ela por um momento, independentemente do que seguisse. Atravessou a sala, segurou meu braço e agarrou minha cintura. Parecia me devorar com seu olhar em chamas. Fisicamente eu me sentia impotente, como um graveto diante do calor e da chama de uma caldeira. Mentalmente ainda possuía minha alma, e com ela a certeza da segurança final. A alma, felizmente, tem intérpretes, muitas vezes intérpretes inconscientes, mas ainda assim fiéis, nos olhos. Meu olhar encontrou o dele, enquanto eu fitava seu rosto feroz, dei um suspiro involuntário. Seu aperto era doloroso, e minhas forças, sobrecarregadas, tinha quase se exaurido. Nunca! Ele gritou, rangendo os dentes. Algo foi ao mesmo tempo tão frágil e tão indomável. Um mero caniço ela parece na minha mão. E ele me sacudiu com força do seu braço. Poderia dobrá-la com o indicador e o polegar, mas de que adiantaria se a dobrasse, se a arrancasse do chão, se a esmagasse? Considere esse olhar, considere o ser resoluto, selvagem e livre que está por detrás dele, desafiando-me com mais do que coragem, com um grave triunfo. O que quer que eu faça com sua gaiola, não consigo atingi-la, essa bela e indômita criatura. Se eu despedaçar a pequena prisão, minha ira só fará libertar a cativa. Poderia ser o conquistador da casa, mas a habitante escaparia ao céu antes que eu pudesse me declarar de posse de sua morada de argila. E é você, espírito, com toda a sua determinação e virtude e pureza que eu quero, não somente a sua frágil forma. Você poderia vir por sua própria vontade num vôo delicado e se aninhar junto ao meu peito, se quisesse, agarrada contra sua vontade, há de fugir do meu punho como uma essência, há de se esvair antes que eu possa inalar o seu aroma. Ah, venha, Jane, venha. Ao dizer isso, ele me soltou e só me fitou. Era muito mais difícil resistir ao olhar do que o aperto frenético, mas só um idiota teria sucumbido agora. Eu enfrentara e iludira sua fúria. Tinha que escapar do seu pesar. Afastei-me até a porta. Vá embora, Jane. Vou, senhor, vou embora. Vai me deixar? Sim. Não vai me acompanhar, não vai ser aquela que me reconforta, minha salvadora, meu amor profundo, minha dor enlouquecida, minha súplica desvairada, não são nada para você, Jane. Que patos impronunciável havia em sua voz. Como era difícil reiterar firmemente, vou embora. Jane, Sr. Rochester, vá então, eu consinto, mas lembre-se, você me deixa aqui angustiado. Suba ao seu quarto, reflita sobre tudo o que eu disse e, Jane, não perca de vista o meu sofrimento, pense em mim. Ele se virou, jogou-se de rosto no sofá. Ah, Jane, minha esperança, meu amor, minha vida. As palavras saíram angustiadas dos seus lábios. Então veio um soluço profundo e forte. Eu já tinha chegado à porta, mas voltei. Voltei com a mesma determinação com que me afastara. Ajoelhei-me ao seu lado, virei seu rosto da almofada para mim,
Beijei sua face, alisei seus cabelos com a mão. Que Deus o abençoe, meu querido senhor, eu disse. Que Deus o proteja de todo mal e de todos os erros, que o oriente e console, que o recompense pela gentileza com que me tratou no passado. O amor da pequena Jane teria sido minha melhor recompensa, ele respondeu. Sem ele, meu coração está partido. Mas Jane vai me dar o seu amor, sim, com nobreza e generosidade.